Kagano é um perdedor feio que sonha em ser um vigilante super poderoso e treina dia e noite para que isso se torne realidade. No entanto, mesmo depois de se tornar uma estrela do MMI e espancar bandidos locais todas as noites, ele percebe que tem limites, como se uma guerra nuclear estourasse, seu traseiro ousado seria completamente aniquilado em um segundo. Isso muda quando Truck-kun intervém e ele é isekaiado para uma terra de fantasia como um Lorde das Trevas super poderoso, com um harém de garotas gostosas que são todas completamente loucas por ele. Antes disso, Kageno ainda vive sua primeira vida como um NPC com estilo emo, mas há essa garota pick-me certificada, Okene, que sempre tentava fazer amizade com ele, apesar dele claramente não demonstrar nenhum interesse. Ela fazia isso porque Kagena era o único na escola que não a adorava praticamente, e como ela era uma atriz bem conhecida e uma vadia mimada e podre de rica, essa situação não a agradava de forma alguma. Na realidade, porém, suas artimanhas de agradar a todos vinham de um sofrimento como atriz infantil anos atrás, quando foi sequestrada por alguns bandidos e agredida. Agora, com seu tap-t, ela tenta ser a garota dos sonhos de todos para esconder sua própria amargura por trás de seu sorriso. Uma noite, depois de passar o dia inteiro trabalhando no próximo festival escolar, Akane esperou que seu motorista a buscasse, mas ele nunca apareceu. Sem nenhuma outra opção, ela voltou para casa a pé, algo que a princesa do horário nobre não fazia desde o incidente do sequestro. O que ela não sabia era que seu pobre motorista estava sendo espancado por alguns gangsters em algum lugar, enquanto outra equipe foi enviada para pegá-la. Logo, Okene também foi cercada, e enquanto os bandidos a nocauteavam com um lenço embebido em produtos químicos, ela vislumbrou Kagano, que estava em seu passeio noturno de caça a criminosos. Quando ela acordou, Okene se viu em um prédio abandonado onde os sequestradores prometeram que a soltariam assim que recebessem o dinheiro do resgate de seus pais ricos. No entanto, as coisas logo saíram do controle quando um daqueles bandidos decidiu que queria provar Okinai e a esbofeteou por resistir, desencadeando todos os seus traumas passados. No entanto, assim que ela começou a chorar, Kogeno, sem hesitar, fez uma entrada heróica e se apresentou como um elegante matador de rufiões. Que piadista! Fiel ao seu nome ridículo, Kogeno rapidamente lidou com o primeiro deles. No entanto, o próximo cara provou ser um desafio bem maior. Este de Gached acabou sendo ex-militar, o que estranhamente excitou Kogeno, pois ele sempre quis lutar contra um soldado de verdade. Assim que a luta começou, este veterano inicialmente tomou a ofensiva usando uma adaga, mas Kogeno eventualmente mostrou a ele porque era o protagonista usando um par de pés de cabra para reestruturar seu rosto já feio. Com ambos derrotados, Kogeno libertou Akane e desapareceu, apenas para se afogar em sua miséria e falta de força mais tarde. Enquanto isso, os pais ricos de Akane encobriram o incidente, e ninguém jamais descobriria que o vigilante mascarado era Kogeno. No dia seguinte, quando Okune o cumprimentou, Kogeno realmente usou o nome correto dela, significando que ele finalmente a reconheceu como pessoa. No entanto, como isso não era uma comédia romântica, o relacionamento deles em ascensão morreu em poucos dias, pois Kogeno sofreu um acidente e perdeu a vida. E pelos senhores do Isekai, Kogeno foi reencarnado em um mundo de fantasia com poder mágico incomparável e um harém de garotas elfas gostosas que estranhamente engolem cada ideia maluca que ele inventa na hora. Agora, como um mentor por trás de uma organização de caça ao crime do submundo, Kogano finalmente se tornou o aspirante a vigilante que trabalha nas sombras que ele sempre quis ser e decide interpretar o personagem de fundo para esconder sua verdadeira identidade e força. Neste universo paralelo, Kogena nasceu de uma mãe gostosa e um pai perdedor em uma família que treinava cavaleiros das trevas para o reino. Ele até tinha uma irmã mais velha que era drasticamente mais forte que ele, mas apenas para o show, já que o verdadeiro MVP sempre foi ele, escondido nas sombras e causando estragos em qualquer bandido de baixo nível que ousasse cruzar seu caminho. O novo poder de Kagano o forneceu com um revestimento corporal pegajoso que ele podia transformar em armas, e praticamente qualquer coisa que quisesse, e ele o usou para despachar bandidos como se estivesse jogando um videogame. Ele fazia isso principalmente pelo dinheiro, porque nesta economia quem não faria? Não consigo comer, estou quebrado, mano, estou quebrado. Enfim, durante uma de suas caçadas noturnas habituais, Kogano encontrou uma estranha e nojenta massa de carne e decidiu usá-la como seu saco de pancadas pelo tempo que durasse. FBI, abram. No entanto, enquanto ele fazia isso, essa massa de carne se transformou em uma elfa gostosa pra caramba um dia, e ele imediatamente mudou seu curso de ação. Assim que essa garota voltou a si, Kageno fez uma pose ousada e fingiu ser algum senhor supremo que acabara de salvá-la de uma maldição. Olhem só pra este cara. Ele ainda a alimentou com algumas bobagens inventadas sobre um Lorde Demônio Diablo, cujos súditos a transformaram em um monstro pegajoso porque ela era uma das 3 descendentes dos heróis que aprisionaram o Lorde Demônio.
Vendo que essa pilha de bobagens estava sendo engolida, Kogano deu um passo à frente e atualizou seu nome de aspirante a matador de rufiões para a Sombra, e a convidou para se juntar ao seu culto para caçar Diablo. A elfa burra, a quem ele chamou de Alpha, imediatamente acreditou nele e jurou sua lealdade. Daí em diante, o improviso de Kogeno conquistou um fã após o outro, e ele eventualmente os transformou em seu fã-clube personalizado chamado Guardião das Sombras. Enquanto isso, ele continuou a fazer cosplay de um perdedor patético, sempre falhando na frente de sua irmã mais velha, Claire, que sempre se considerou melhor que ele. Mais tarde, quando ela completou 15 anos, Claire deveria ser enviada para a Academia de Cavaleiros das Trevas. No entanto, no dia de sua partida, ela desapareceu. O Harem de Kagano deduziu que foi obra do culto de Diablo, que deve ter confundido Claire com a descendente de um herói, enquanto o próprio Kagano pensou que sua lavagem cerebral os estava fazendo confundir todo bandido local com um membro do culto. De qualquer forma, suas performances dignas de Oscar o ajudam a seguir o jogo e sua gangue decide localizar e caçar os sequestradores naquela noite. Enquanto isso, Claire, que está sendo mantida em cativeiro, fica estranhamente indignada quando o sequestrador menciona ir atrás de Kogeno, finalmente revelando suas cores de Brocon. Então o sequestrador simplesmente a nocauteia e revela que quer testar o sangue dela para um ritual, apenas para seu grande plano ser estragado pela entrada de Kagano e companhia. Acontece que as histórias improvisadas de Kagano parecem ter se manifestado e que esses brutamontes bombados são membros do culto de Diablo, tentando reviver seu líder. A equipe rapidamente dá conta dos sequestradores, então assiste Alpha enfrentar seu líder de rabo de cavalo. Ele não é páreo para a espada de Alpha, então ele toma pílulas vermelhas, mas sua esgrima não melhora. Então ele foge da cena, apenas para enfrentar Kogeno, em seu traje todo preto em um andar inferior. Ele facilmente desvia dos ataques deste militante de quase 2 metros, e com alguns golpes de sua espada, desenha um quebra-cabeça nele. O sequestrador fica ainda mais energizado com suas pílulas de aumento de poder, mas mesmo depois de virar um Super Saiyajin completo, ele ainda cai para Kogeno. Mais tarde, Claire volta para casa sozinha e parte para a academia noturna no dia seguinte. Com ela se foi. Kogeno acredita que finalmente pode relaxar um pouco, apenas para receber uma surpresa quando Alpha e as garotas revelam que decidiram se separar dele e seguir seus interesses individuais. Kogano se pergunta quando seu Riz começou a falhar, mas as garotas prometem que ainda estarão conectadas a ele enquanto estiverem atrás de Diablo e do culto. Alguns anos se passam e Kogano viaja para a capital para se matricular na escola noturna também. No entanto, como ele ainda precisa continuar a desempenhar o papel de um perdedor, ele se esforça ao máximo para ficar longe dos holofotes. Ele fica no dormitório mais precário, faz amizade com os mais chatos dos weebs existentes e faz apostas estranhas para se envergonhar e manter sua imagem de personagem de fundo. Certa manhã, seus amigos o forçam a cumprir sua palavra e pagar a penalidade por perder uma aposta, o que envolve confessar seu amor à garota mais popular da escola, a princesa Alexia, que nunca concordou em namorar ninguém e pisoteou o ego de qualquer um que ousou se confessar a ela. O traseiro masoquista de Togeno se confessa a ela, gaguejando e cuspindo. No entanto, seu grande plano termina em verdadeiro desastre quando ela realmente diz sim a ele e o redireciona para o caminho de um protagonista de comédia romântica. Seus amigos ficam tão surpresos de onde ele tirou todo esse riz. No dia seguinte, Alexia até se junta a eles para o almoço e, graças aos seus bolsos fundos, os pão duros conseguem provar carne pela primeira vez em muito tempo. Kogano, que quer que ela o largue para que ele possa voltar à sua vida antiga e insignificante, devora tudo, apenas para descobrir que ela está gostando bastante da cena. Mais tarde, ela o arrasta para suas aulas de esgrima, onde Xenon, o chefe dos Cavaleiros Reais, é o instrutor. Ele prega a eles algumas bobagens sobre lutar pelo bem maior, mas Kageno está mais focado no estilo peculiar de esgrima de Alexia. Ele percebe que ela se apega aos fundamentos e não tem nada de tão grandioso em sua técnica, algo que ele gosta. Mais tarde ele ouve uma conversa entre ela e Zenon e percebe que eles estão prometidos em casamento, deduzindo que a vadia está apenas o enganando para irritar Zenon. O Geno tenta terminar com ela, apenas para descobrir que os ratos que ele tem como amigos já fofocaram sobre a aposta deles e sua falsa confissão. Alexia tenta ameaçá-lo para que ele continue sendo seu caso, mas nenhuma de suas palavras fortes funciona tão bem quanto suas moedas de ouro cintilantes. Por estas, Kagano abana o rabo como seu cão fiel. Daí em diante, embora todos o chamem de interesseiro, Kagano permanece ao lado de Alexia para compensar a inflação, o que é simplesmente estúpido hoje em dia. Mas isso começa a irritar Zenon. Mais tarde, enquanto ela continua a reclamar dele no trem, Kogano a ouve em silêncio, mas depois pergunta por que ela não quer se casar com ele, apesar de ele ser um material de parceiro perfeito. Alexia diz que ele é perfeito demais, o que a deixa desconfiada se ele está escondendo grandes falhas ou é apenas um psicopata. Alguns dias depois, no caminho de volta para casa, Alexia critica o estilo de esgrima de Kageno e o chama de simples, mas Kageno diz que gosta do estilo dela, apesar de o dela ser tão simples e desinteressante.
Isso a irrita por algum motivo, e depois de reclamar sobre como ela sempre quis ser tão grandiosa quanto sua irmã pródiga, e que ela o odeia, Alexia desce do trem. No entanto, o karma a alcança, e ela é sequestrada no caminho para casa. No dia seguinte, Zenon prende Kogano como o principal suspeito de seu sequestro, algo que ele nem resiste. Enquanto isso, Alexia se encontra trancada em uma cela de prisão em algum lugar, bem ao lado de uma criatura estranha e feia. Assim que ela começa a suspeitar que foi obra de Kogano, um cientista louco entra, sedento por seu sangue real. Ao ser questionado, ele revela que o usará para ressuscitar o Rei Demônio. Por outro lado, os capangas arrogantes de Zenon começam a espancar Kagano seriamente, mas seu lado sádico fica bastante satisfeito com isso. Na verdade, como esses dois peixes pequenos parecem excepcionalmente burros, Kogano tenta competir com eles em uma batalha de quem consegue agir de forma mais estúpida. De volta ao laboratório do maluco, ele não consegue drenar sangue suficiente de Alexia e desconta na criatura feia da cela ao lado, apenas para Alexia trazer sua atenção de volta para ela para desviar o foco. Isso não acaba bem, pois ele a faz comer vômito literal, o que rapidamente acaba com seu ativismo humanitário de fachada. Na academia, Zenon se encontra com a irmã mais velha de Alexia, Iris, que é a princesa do estado, e eles discutem estratégias para localizar e resgatar sua irmã. O Brocon, por outro lado, tem um colapso mental ao saber da captura de Kageno e se esforça para sair do dormitório para resgatar seu irmão. Algumas noites depois que Kogano é libertado, ele percebe alguns homens suspeitos o seguindo para casa apenas para Alpha cuidar dele silenciosamente. Mais tarde ela cumprimenta Kogeno em seu quarto e revela que voltou assim que soube que ele estava em apuros. Kogeno, que nunca esperou vê-la novamente, fica surpreso ao saber que ela ainda está trabalhando para expandir seu Jardim das Sombras, e fica ainda mais chocado quando ela deduz que Alexia também foi capturada pelo culto demoníaco. A bajulação de Alpha não para por aqui, e ela o deita silenciosamente, começa a despi-lo e pergunta sobre seu romance com Alexia, algo que ela claramente está ressentida. No entanto, ela sai silenciosamente quando ele explica que foi apenas pro show, e ela o informa que Beta virá encontrá-lo em breve. Para cumprimentar Beta, ele tira todas as pinturas a óleos chiques e o vinho fino que ele adquiriu de seu trabalho paralelo como ladrão e cão fiel. E funciona maravilhosamente quando ela entra em seu dormitório e o ouve falando com sua voz grave de Batman. A Simp fica instantaneamente excitada e incomodada ao testemunhar Kogano em seu estilo impecável e revela que ela e o resto de suas garotas planejam um ataque em grande escala ao culto esta noite. Mais tarde, enquanto ele inicia esta missão autoimposta, mais dois homens de Zenon tentam incriminá-lo plantando o cheiro de Alexia por todo ele, apenas para Kageno dar uma surra neles, algo que Beta nota. Enquanto o culto de Kageno inicia sua missão, a equipe de Iris também o faz, e ambos tentam localizar Alexia. De volta à masmorra, o cientista louco retorna à cela de Alexia e injeta a entidade com o sangue dela, esperando despertar o Lorde Demônio. No entanto, este experimento de Frankenstein falha, e a entidade se transforma em um monstro sanguinário que, antes de tudo, o espatifa como esmagar um tomate maduro. Surpreendentemente, ela não machuca Alexia e, em vez disso, quebra suas correntes antes de ir para a cidade para brincar de Godzilla chegando em Tóquio. Mais tarde, quando Alexia sai da cela da prisão, ela fica enojada ao encontrar o rosto presunçoso de Zenon e percebe que ele é quem a sequestrou e torturou. E ainda assim, como ele sabe como provocá-la, ele compara seu sangue inferior ao de Iris, o que a faz explodir. Mas como isso não é Naruto, seu aumento de poder emo não funciona. Alexia perde sua luta contra Zenon. Sabendo que está ferrada, Alexia reza por um milagre, e o milagre chega na forma de Kageno. Após seu longo discurso de vilão, Kogano faz sua aparição, e Zenon imediatamente o reconhece como o vigilante mascarado que caça à noite. Pensando que ele é alguém, Zenon arrogantemente menospreza Kogano e o ataca. No entanto, Kogano o faz engolir suas palavras. Enquanto este brutamontes o encara com a boca aberta, o Hulkfang revestido de elfo se liberta e causa estragos na cidade. Os insignificantes cavaleiros sob o comando de Iris tentam contê-la apenas para serem afastados como meras moscas. Iris interpreta a heroína e corta o monstro, apenas para perceber que ele pode se curar mesmo depois de perder um membro inteiro. Essa piada de princesa então tenta picá-lo para impedi-lo de se regenerar. No entanto, mesmo isso falha e força Alpha a intervir. Esta rainha elfa imediatamente vê que o monstro quer ser exorcizado e usa um movimento rápido para obliterá-lo completamente, libertando-o. Com o monstro desaparecido e Alpha vitoriosa, Iris se torna uma Simp elfa certificada e pede seu nome de usuário do ID, mas Alpha diz a ela para apenas sentar e aproveitar o show. Rejeitada. Nos túneis abaixo, Kageno e Zenon iniciam sua batalha e Zenon se convence a um aumento de poder, mas Kageno o defende com quase nenhum esforço.
Depois de desviar de Zenon e derrubá-lo, a luta se torna um frenesi. A troca de golpes resultante faz Alexia perceber que, apesar de ser extremamente poderoso, a técnica de Kageno é magistral, mas muito simples e direta, semelhante à dela. Kageno o derruba novamente, e após um breve discurso, somos o Jardim das Sombras, Zé fica todo bombado com algumas daquelas pílulas de esteroides, virando um Super Saiyajin e se autodenominando o Escolhido. Ainda assim, Kogeno o espanca um pouco e o derrota facilmente. Então Kogeno decide exibir seu ataque supremo de nível atômico e aniquilá-lo. Enquanto o flash de seu ataque brilha por toda a cidade, todo o seu harém de fãs grita pela cidade. Alexia, agora sozinha, balança uma espada agora que Zenon está obliterado e Kogeno não está em lugar nenhum. Logo, sua irmã inútil chega e a abraça, feliz por encontrá-la viva, e as duas resolvem seus problemas familiares. No dia seguinte, Alexia se encontra com Kogeno na escola e o agradece por elogiar seu estilo de esgrima, e com as bochechas coradas, pergunta se eles podem continuar a namorar por mais um pouco. Nosso Digachad a rejeita brutalmente, o que ela parece lidar como uma campeã, mas então o sangue voa. Enquanto isso, o harém de Kogeno, que ainda está atordoado com seus movimentos poderosos e elegantes, discute a questão premente de um impostor que afirma ser o Jardim das Sombras e decide acabar com isso. Por outro lado, Ares, que suspeita do envolvimento de Xenon no sequestro de Alexia, cria uma ordem separada de cavaleiros, independente daqueles que trabalham sob ele. Além disso, ela descobre uma relíquia que ela afirma que a levaria ao culto de Diablo, e para decifrar isso, uma pinca de cabeça de vento se junta à escola deles. No seu primeiro dia, no entanto, ela esbarra em Kogano, que acabara de sobreviver à ira de Alexia e se apaixona à primeira vista. Ei, isso foi estranho. Nos próximos dias, vigilantes mascarados matam pessoas por toda a cidade em nome do Jardim das Sombras, enquanto Kagano jura a seus amigos cultos que ainda é virgem depois que seu término se torna oficial. Os caras chatos eventualmente o forçam a ir com eles visitar um supermercado local, que é a nova sensação da cidade. Enquanto isso, Sherry, a nova Pinkett, concorda em ajudar a Iris a descobrir como usar a relíquia que ela encontrou durante uma invasão a uma instalação pertencente ao culto de Diablo. De volta à cidade, Kogano e companhia chegam ao seu destino apenas para encontrar uma fila longa como a da Disney World. Enquanto esperam sua vez, Kagano dá uma olhada e descobre que esta nova loja é estranhamente semelhante às coisas que ele se lembra de sua vida passada. De repente, uma gata aparece e leva Kagano para uma pesquisa, fazendo os outros dois se perguntarem quando seu traseiro chato se tornou um imã de garotas. Essa pequena gata o guia pela loja e leva Kageno a uma luxuosa casa dos sonhos no telhado, onde ele encontra uma de suas 7 sombras, Gama. Ela revela que usou todo o conhecimento que ele lhe transmitiu para criar este supermercado que está lhe rendendo milhões, fazendo-o se perguntar como algumas bobagens sem sentido que ele disse há um tempo para parecer legal, se transformaram neste pedaço do paraíso. No entanto, como Gama é uma gênia, realmente não foi uma grande surpresa. Mais tarde ela pede a Kogano para sentar no trono que ela preparou para ele, mas tropeça no caminho e faz uma espetacular queda de cara. Enquanto ele se senta naquele pedestal, a criança interior de Kogeno grita de alegria por se sentir como um rei, mas ele age como um atleta durão e recompensa todos os seus súditos com um banho cintilante, já que seu traseiro quebrado não pode pagar por mais nada. Gama, que como toda garota está satisfeita com o mínimo dele, chama-o de o melhor dia de sua vida e mostra a ele o bilhão de moedas de ouro que ela arrecadou em receita. Kagano começa a suar frio, pois nunca viu tanto dinheiro em sua vida, mas ele tenta agir com calma e pergunta a Gama sobre os recentes incidentes de imitadores. Quando Kogeno se despede, ela o apresenta a Nil, uma das mais novas adições ao seu clube de garotas, e a designa para ajudá-lo. Antes de partir, Kogeno pede a Gama para lhe dar 3 pacotes de chocolates e até pega algumas moedas para aumentar sua faixa de imposto. Naquela noite, enquanto ele e seus amigos voltam para o dormitório, Kageno sente algo estranho por perto e usa a chamada da natureza como desculpa para ir investigar. No entanto, o que ele descobre prova que ele é apenas mais um idiota fazendo um espetáculo. Em vez de Alexia interpretando Shadow Garden, ele encontra-a sendo caçada por um impostor desconhecido que afirma ser eles. Em vez de ajudá-la imediatamente, Kogeno, sendo o cavalheiro que é, senta-se e aprecia o espetáculo enquanto a donzela lida com múltiplos vigilantes ao mesmo tempo. Justo quando as coisas estão prestes a sair do controle, ele intervém e começa a carimbar os seus bilhetes. Alexia nota a enorme diferença nos seus níveis de poder, mas isso não se encaixa bem com a sua sensibilidade de esquerda e ela pergunta-lhe por que ele não usa o seu poder para o bem maior. Kagano diz-lhe para guardar o seu discurso de moralidade para alguém que se importe e desaparece antes que ela desmaie.
Ele então caça os outros bandidos impostores e entrega o último anil para interrogatório. Quando a notícia da morte deles chega ao quartel-general do inimigo, o seu líder, que é definitivamente um fanático por Goblin Slayer, diz aos seus lacaios para priorizarem a recuperação da relíquia roubada em vez de realizarem os seus funerais. Mais tarde, enquanto Alexia conta a Iris sobre o falso Shadow Garden, Iris diz-lhe que não se importa nem com o culto nem com o submundo, mas quer proteger o seu próprio reino. No dia seguinte, Kagano e os dois idiotas jogam a rodada 2 de confissões para garotas atraentes. E embora ambos os perdedores sejam espancados pelos namorados das garotas, Kagano conquista o coração de Sherry, quando ele deixa cair a sua caixa de chocolates sobre ela, apenas para se livrar disso. Mais tarde, a sua bunda da Lulu fantasia sobre um futuro com Kagano enquanto come os doces, e o seu pai adotivo chama-lhe amor à primeira vista. E acredita que Kagano deve estar louco por Sherry para lhe trazer algo tão caro. No dia seguinte, Neil entra na escola como uma estudante infiltrada e informa Kogano que o lunático que eles capturaram ainda não falou sobre o Jardim das Sombras Copycat. Ela explica ainda como a maioria dos seguidores do culto foram drogados e submetidos à lavagem cerebral, exceto Rex, que é o seu único soldado nomeado. Kogano, que está farto de toda essa besteira, acredita que há uma razão maior para esses impostores estarem a fazer-se passar pela sua organização e diz a Neil para investigar. Mais tarde, os seus amigos idiotas revelam a Kogano que o inscreveram no próximo festival para que ele possa ficar popular com as moças e também ajudar a levar uma delas para a cama. Durante o festival, Claire derrota alguns fracos para libertar a sua frustração reprimida, enquanto os personagens secundários certificados tentam fazer fortuna com apostas. No entanto, sem sucesso, pois as suas contas bancárias rapidamente ficam no vermelho, Kogano enfrenta Rose, uma princesa guerreira no seu primeiro combate, e percebe que terá de ser espancado se quiser ganhar o prêmio de melhor personagem secundário. Eles avançam um contra o outro quando o combate começa, e embora Kogano tenha múltiplas possibilidades de atacar Rose, ele escolhe engolir um pouco de sangue falso e é derrotado. Enquanto ele cai ao chão, o árbitro anuncia que Rose é a vencedora, apenas para Kageno se levantar novamente e afirmar que pode lutar mais um pouco. Rose derrota-o mais uma vez, mas ele continua a levantar-se como um personagem secundário de Imo Amp com uma história triste e ganha o respeito de Rose. Ela acaba por usar o seu movimento secreto de poder para finalmente o derrotar, mas acaba por se juntar ao seu clube de simps. Depois de ser levado à enfermaria e enfaixado como uma múmia, uma Sherry com olhos brilhantes aparece diante dele e leva-o para um encontro. Ela oferece-lhe alguns biscoitos feitos à mão, enquanto Kogano se pergunta como ele acabou novamente neste caminho de comédia romântica. Sherry, que acredita que ele quer casar com ela, diz a Kogano que prefere começar como amigos antes de irem para a cama. Assim que ele concorda com isso, ela traz o seu pai adotivo, que é o chefe do departamento de pesquisa do reino. Neste ponto, Kogeno percebe que estragou tudo ao se envolver com potenciais personagens principais e decide tirar alguns dias de folga. Naquela noite, Sherry não consegue evitar fantasiar sobre Kagano novamente, e mais tarde visita Alexia para perguntar sobre o seu relacionamento com ele, simplesmente porque está com ciúmes. Depois de saber que eles terminaram, Sherry anuncia alegremente que agora pode namorá-lo livremente, para o grande desgosto de Alexia. Como ainda gosta de Kogeno, Alexia tem um ataque ao imaginar os dois juntos, mas finge ser uma bitch durona e de coração frio. Alguns dias depois, quando Kogeno regressa à escola, Rose aparece na aula deles e fala sobre uma eleição que se aproxima. Enquanto isso, o Copycat, o matador de goblins, usa uma relíquia antiga para lançar uma barreira ao redor da escola. Kogano percebe que algo está errado, mas quando tenta usar a sua magia, descobre que ela não funciona. Nesse exato momento, os vigilantes encapuzados do culto invadem a sala de aula e dizem a todos para se ajoelharem, apenas para Rose se recusar. Ela saca a sua espada e tenta agir como uma heroína. No entanto, ela não tem ideia de que a sua magia não funcionará no oponente. Então, pouco antes de ser atacada, Kogeno salta e a protege, apenas para ser descartado como um pedaço secundário ele mesmo. Pelo lado positivo, as ilusões de Rose aumentam, e ela começa a acreditar que ele está tão apaixonado por ela que daria a sua vida. Todos acreditam que ele está acabado, mas Kogeno está apenas emocionado por finalmente ter histórias de ataques terroristas para exibir aos seus netos. Mais tarde, enquanto o líder do culto reúne todos os alunos no auditório e os seus lacaios procuram a relíquia na posse de Sherry, Kogano volta à vida e encontra uma maneira de usar a sua magia, libertando-a em pequenas quantidades.
Enquanto isso, assim que Sherry finalmente descobre como decodificar a relíquia, o maluco Rex invade o seu quarto pela janela e diz-lhe que está ali para roubar a relíquia para o seu chefe em troca de permissão para causar o máximo de caos possível. Ele balança a sua espada contra ela e assim que pensa que ela está acabada, o seu cão de guarda aparece e afirma que pode dar uma surra no seu traseiro fraco. Enquanto Sherry escapa e deixa tudo para ele, Kagano observa o caos do telhado. Típico de um poderoso Lorde das Trevas, ele está enojado que esses gatos de cobre atacaram em plena luz do dia, apesar de se chamarem sombras. Ele nota ainda que todos os seus métodos são exatamente pelo livro, e que agruparam todos os reféns num auditório, onde ele presume que o seu líder deve estar. No entanto, como atacar a luz do dia não é o seu estilo, Kogeno limita-se a atacá-los das sombras e os elimina um por um. De repente, ele encontra o idiota Rosada a correr pelos corredores completamente exposta e secretamente salva a sua burrice, eliminando cada inimigo que se aproxima demais. Quando chega a hora de finalmente fazer a sua aparição, ele surge como o seu cavaleiro de armadura brilhante e a apanha quando ela tropeça. Surpresa ao ver a mancha de sangue nas suas roupas, ela pergunta se ele precisa ser levado a um hospital, mas ele age com dureza e, em vez disso, a repreende pela sua imprudência. Eles mais tarde vão para a segurança no escritório do pai dela, onde Kogano percebe que Sherry é a protagonista deste arco, mas se pergunta onde está a sua psíquica de estimação. Mais tarde, a senhorita Sabichona conta-lhe sobre a relíquia que o inimigo está a usar para bloquear a magia deles, e mostra-lhe que a que ela tem pode ser usada para bloquear os seus efeitos. Ela também explica como a relíquia só absorve a magia que foi exposta, e Kogano percebe que é por isso que ele pode usar magia de pequena frequência, já que é praticamente indetectável. Ao saber que a relíquia só pode funcionar em locais onde a energia mágica está concentrada, Kogano deduz que a relíquia deve estar no auditório, e os dois formam uma equipa para primeiro decodificar a relíquia, e segundo, parar o grande plano do matador de goblins. Enquanto Kogeno volta ao seu estudo para recuperar os instrumentos para a primeira parte do plano deles, o líder do culto fala mal de Rex sobre como ele tinha apenas um trabalho e não ter o segundo artefato está a arruinar todo o grande final. Rex diz-lhe que precisa cuidar das suas costas, já que metade do seu exército já foi aniquilado antes que ele volte para encontrar Sherry. No entanto, assim que ele entra novamente no edifício, os seus lacaios desaparecem e Kagano o cumprimenta com um soco no seu rosto muito socável. Como ele não consegue ver Kagano graças à sua velocidade, este fracote lança uma rede mágica ao seu redor para mantê-lo à distância, apenas para encontrar Kogano bem no coração das suas defesas. Enquanto este autoproclamado supervilão se transforma na bola de futebol de Kogano, ele acaba numa capela cheia de cadáveres dos seus camaradas e começa a perder a cabeça. Nesse exato momento, Kogano aparece por trás dele e o adiciona ao seu grupo. Enquanto isso, Neil recolhe-se informações no escritório de Sherry. Ela encontra um dos seus guardas lá, que por acaso é o seu ex-noivo. Ainda fria sobre o término deles, ela saca uma lâmina e contempla acabar com ele, apenas para ser interrompida por Kogeno, que está ali para recolher instrumentos para afinar a relíquia. Neil informa-o que as suas garotas já se infiltraram na escola e estarão prontas para atacar assim que ele as sinalizar, e Kogano diz-lhe para não fazer nada até que a relíquia esteja totalmente afinada. Mais tarde, enquanto Sherry finalmente encontra o seu ritmo, os alunos trancados no auditório começam a ficar inquietos. Os cavaleiros sob o comando de Iris hesitam em invadir porque suspeitam que pode haver mais ratos dentro do edifício, enquanto Nu sinaliza a gama para ficar onde está. Rose, por outro lado, preocupa-se que eles ainda falhariam antes mesmo do Lorde do Culto Maligno, mesmo que encenassem um ataque. De volta ao escritório do pai, Sherry consegue ativar a relíquia e leva Kogeno ao auditório através de uma passagem secreta sobre a qual seu pai lhe havia falado. O seu traseiro de cinéfilo adora a emoção de interpretar James Bond, mas Sherry é lembrada de como a sua mãe foi brutalmente desvivenciada, e portanto por ninguém menos que o seu pai adotivo idiota, um segredo sombrio que ela era muito jovem para desvendar. Depois que Sherry segue para o auditório por este caminho, alguns dos captores começam a atirar em alguns alunos por tédio, uma cena que diverte o seu líder sádico e psicopata. No entanto, a fracote Rose recusa-se a agir porque está muito ocupada a borrar-se de medo. Sherry observa todo este derramamento de sangue e, num acesso de raiva, atira a relíquia para o ar. Ela reage instantaneamente à que está na mão do líder do culto e derruba a barreira. Com a magia de volta em ação, Rose derruba um bandido e diz aos outros para atacarem. À medida que o caos se instala, ambas as equipas se atiram umas às outras, e Rose luta contra o número de atacantes que avisam. No entanto, assim que ela pensa que está perdida, Kageno faz mais uma entrada maneira e elogia a esgrima de Rose. Ela está demasiado envolvida no momento para reconhecer que ele é o perdedor Kageno que ela conhece da escola. Enquanto isso, Kogeno e companhia sobrecarregam o culto com seu poder, tanto que o líder fracote tenta fugir. Kogeno percebe isso, mas antes que ele possa persegui-lo, o idiota incendeia toda a escola. Depois que Rose mal consegue evacuar os alunos, Iris finalmente aparece, mas ainda se mostra tão inútil quanto antes.
Por outro lado, Sherry tenta procurar o seu pai, mas sem sucesso. Enquanto isso, o líder do culto dirige-se ao escritório e começa a incendiar os livros. Acontece que o aspirante a matador de goblins era o pai idiota de Sherry o tempo todo, algo que Kogeno já havia adivinhado. Quando questionado sobre por que ele está a fazer isso, como todo vilão, ele recita a sua história triste. Acontece que ele já esteve no topo do jogo de esgrima, mas uma lesão o tirou das paradas. Agora ele está ressentido com isso, e está basicamente a fazer uma birra. Este sujeito descarado chega a gabar-se de como se livrou da mãe de Sherry simplesmente porque a idiota dela estava no seu caminho, e mais tarde convida Kogeno para uma batalha quando ele deixa claro que não se importa nem um pouco com ele ou com o seu passado. Um movimento do velho nervoso envia Kogeno para a vida após a morte, apenas para ele ser ressuscitado como o Lorde das Trevas maligno que ele realmente é. Testemunhando o seu riz incomparável, o homem percebe que estaria acabado, a menos que usasse o Power-Up. Assim que ele se ilumina, ele se transforma em Voldemort com cabelo, mas Kagano simplesmente fica parado e desvia de todos os seus ataques, e eventualmente o corta todo, enquanto ele encontra o mesmo fim que a mãe de Sherry, a Pinkette burra entra e perde a cabeça, lamentando o idiota que a deixou órfã em primeiro lugar. Enquanto isso, Kogano afasta-se sem lhe contar a verdade. No dia seguinte, Kogano torna-se um vilão internacional nas notícias da primeira página, algo que não agrada a Alpha e ao resto do esquadrão de garotas. Enquanto isso, Sherry aproxima-se dele, enquanto a sua escola racista finalmente fecha para sempre e revela que está a partir para outra cidade para se concentrar na sua pesquisa. Quando Kogeno pergunta o porquê, ela diz que é um segredo, e os dois despedem-se um do outro. Nos dias seguintes, Kogeno desfruta da sua vida de solidão depois de evitar a sua irmã irritante, e recebe uma carta de Alpha, convidando-o para uma Terra Santa em algum lugar. Enquanto isso, a sua gangue de simps estende-se a meia cadela, literal Delta e Epsilon, que não acredita que ser plana é justiça. Na verdade, com o poder viscoso que Kogano lhe concedeu, ela transforma suas ameixas em melancias para dar alguma competição às curvas de Beta. Esta beleza natural, por outro lado, passa o seu tempo a escrever ficção de romance jovem com Kogano como o protagonista masculino dos seus sonhos. No entanto, quando ela bate na parede do escritor, Beta não tem escolha senão sair e enfrentar Epsilon numa batalha de ativos. Infelizmente, como ser viscosa não é a qualidade número 1 de Epsilon, ela usa a sua personalidade nojenta e de merda para argumentar que Kagano tem sede dela mais frequentemente do que Epsilon, simplesmente graças aos seus melões mais suculentos. Embora Beta não concorde, a discussão deles é interrompida quando Neil aparece e os informa sobre notícias de Alpha. De volta à cidade, Gamma encontra-se com Iris e Alexia na sua loja de departamentos e as ajuda a fazer compras para a próxima aparição de Alexia como convidada numa competição na Terra Santa. Sendo hospitaleira, ela também os deixa chupar algumas bolas de chocolate premium. Que jovem homem você é, meu Deus! E mais tarde ajuda Alexia a escolher algumas roupas íntimas sensuais do seu paraíso de calcinhas. No entanto, Iris acredita que Alexia não deveria expor tanta pele, fazendo com que Alexia a convença do contrário, exibindo seus pêssegos perfeitamente cheios e conquistando-a contra a parede. Por outro lado, a mais nova adição ao fã-clube de Cargano, Rose, acompanha-o à Terra Santa enquanto fantasia sobre salvá-lo de um ataque incendiário e dar-lhe todo o seu coração. No entanto, Kogano não está assim tão interessado na mais recente peça secundária e eventualmente a afasta para o seu tão necessário espaço pessoal. Enquanto a sua bunda de Lulu continua a falar e falar sobre a sua próxima grande cerimônia de casamento e 3 filhos futuros, Kageno pesquisa a religião local, os ensinamentos divinos e as suas crenças sobre os 3 heróis lendários que desceram à Terra Santa anos atrás. Quando chegam à Terra Santa, Rose leva Kogano a um mercado local onde ele encontra um chaveiro que simboliza como o maior dos 3 heróis. Olivier cortou o braço esquerdo de Diablo. Ela também o informa que esta mão lendária foi selada nas ruínas de um lugar chamado O Santuário, nas proximidades, e mais tarde o leva para uma farra de livros. Para a surpresa de Kogeno, a sua autora favorita de comédia romântica acaba por ser Beta, que está atualmente a vender uma versão pirata da história da Cinderela por milhões. Ele ainda consegue um autógrafo, mas depois começa a perguntar-se por que nunca pensou em usar o seu próprio conhecimento do seu mundo anterior para ganhar dinheiro, ao contrário de Gamma e Beta. Mais tarde, ao comparar o autógrafo dela com o de Rose, eles percebem que Beta escreveu o dele numa língua antiga que Kogano de alguma forma encobre. Enquanto isso, uma versão mais radical de Alpha infiltra-se na igreja local, apenas para descobrir que o arcebispo foi eliminado juntamente com os seus lacaios. Isso a faz questionar o que ele estava a esconder, mas ela parte e escapa por pouco da captura. À noite, Kageno vigia como um super vilão enquanto ele inocentemente come um sorvete, e mais tarde torna-se completamente sádico ao usar o palito do sorvete para fatiar a pipoca. Nesse exato momento, Epsilon aparece e tenta chamar a sua atenção exibindo seus melões saltitantes. Pare com isso.
procure ajuda. No entanto, o Durão está mais interessado em obter informações sobre a missão em andamento do que em alguns implantes de slime. Depois de ouvir o seu relatório, Kogeno diz que cumprirá a sua parte da missão como quiser e parte. Na noite seguinte, ele dirige-se às fontes termais locais para desfrutar de alguma paz longe das suas fangirls opressoras, apenas para encontrar a pioneira do seu harém a mergulhar na mesma fonte termal. Embora Kogeno ignore completamente a sua existência, Alexia não consegue acreditar na sua sorte por cruzar caminhos com ele quase nu, depois de comprar todas aquelas calcinhas caras. No entanto, sendo uma mulher culta, ela também não consegue evitar cobiçar o seu físico e diz que está feliz por ele estar vivo depois de se ferir tão gravemente. Enquanto tenta continuar a sua conversa fiada, Alexia revela que está na Terra Santa para participar do próximo julgamento das deusas, e descobre que Kogeno está ali apenas como um turista acidental, sem realmente saber nada sobre o evento. Ela explica que os guerreiros escolhidos basicamente invocam guerreiros fortes do passado e os enfrentam, algo que Kageno não está assim tão interessado. Percebendo isso, Alexia menciona que está desapontada com o fato de os seus ativos suculentos não estarem a ganhar a sua atenção, e Kageno explica que gosta de manter os seus olhos para si mesmo nas fontes termais. Então, ele pede-lhe para parar de cobiçar a sua Excalibur. Alexia zomba dele por ser delirante e chamar o seu mísero verme de Excalibur. No entanto, ela é instantaneamente provada errada quando ele se levanta e exibe a sua salsicha para ela. Depois que ele parte, a pobre garota fica perturbada e questiona toda a sua existência. No dia seguinte, quando o julgamento começa, o novo arcebispo inicia a cerimônia com um discurso longo e chato, enquanto Alexia amaldiçoa internamente o careca por ignorar a morte do bispo anterior, quase como se nunca tivesse acontecido. Ela recorda ainda como ele cancelou a inspeção deles e a humilhou há apenas algumas horas, o que a enfurece ainda mais. No entanto, a sua atenção é imediatamente roubada por Beta, ou melhor, pelos seus enormes cânones de enredo, quando apresentada como a convidada de honra após o sucesso dos seus romances. Como esperado, a multidão ruge quando ela se inclina e exibe os seus ativos, enquanto o traseiro inseguro de Alexia fica furioso por não receber o mesmo tratamento. O ciúme mesquinho de Beta em relação a Alexia por ser ex de Kogano também não ajuda, e o mau sangue entre as damas torna-se óbvio muito cedo. A discussão deles desaparece em segundo plano quando Rose é apresentada, logo após o que o julgamento começa. O insignificante primeiro concorrente, que parece nunca ter treinado um dia na vida, chama os guerreiros antigos apenas para ninguém responder aos seus chamados. Enquanto ele arrasta o seu traseiro fraco de volta para as câmaras, um cavaleiro arrogante e robusto ocupa o seu lugar, apenas para encontrar o mesmo destino. Enquanto isso, Kogano observa isso do palco e imagina-se a fazer uma entrada chamativa no meio do jogo, como todo weeb nervoso já fez. Ele também luta com o desejo de entrar em campo para dar uma surra em todos e a necessidade de ficar sentado e desempenhar o melhor papel de figurante que puder. No entanto, a sua fantasia vira pó quando o anunciante de repente chama o seu nome como um dos participantes. Não, de jeito nenhum. Não. Enquanto isso, as suas damas infiltram-se em toda a cidade para obter informações e para permanecerem estacionadas nos seus locais específicos. De volta ao Coliseu, todos falam mal de Kogano e esperam que ele seja apenas mais um fracote que seria derrotado pelos fantasmas, fazendo-o lutar entre querer fugir e envergonhar-se mais tarde, e ficar e expor a sua identidade. Eventualmente, ele decide distrair a audiência com um flash de luz e faz a sua aparição como seu sombrio alter ego, completamente certo de que isso aumentará as visualizações do programa. Depois de soltar o seu típico blá 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 introdutório, Kageno invoca um fantasma antigo para lutar contra ele, enquanto o careca feio acredita que ele é demasiado arrogante para a sua própria culpa. No entanto, ele engole suas palavras assim que a porta do céu se abre bem em cima do estádio e uma beldade aparece diante de Kogeno, que é seu oponente. Esta senhora intimidadora é a bruxa da calamidade, Aurora, que há muito tempo causou estragos por todo o céu e a terra, espalhando o caos. Beta, que observa tudo isso do mezanino, tira um caderno de seu esconderijo e pede ao culto e nojento Balde que lhe dê mais informações, enquanto as outras duas garotas reviram os olhos para a descarada atitude dela. No entanto, graças a essa mesma descarada atitude, o Balde explica o quão perigosa a bruxa é e quão pequenas são as chances de sobrevivência de Kageno, apenas para Alexia contradizê-lo, com sua própria perspectiva. Sendo uma fã incondicional, ela acredita que este julgamento apenas convoca aqueles que são iguais em força ao oponente, e é por isso que Kageno deve ser capaz de se manter firme contra a Aurora. Por outro lado, Kageno sente faíscas voando entre os dois, pois as borboletas em seu estômago lhe dizem que a Aurora sente o mesmo sobre a batalha que ele. Acreditando que o combate é apenas mais uma forma de ter uma conversa, Aurora dispara seu primeiro tiro, que Kogeno facilmente evade. Embora o feio Balde acredite que Kogeno está perdendo, suas fãs acreditam que ele está se saindo muito bem, considerando a facilidade com que ele está evitando os ataques. Enquanto isso, Kogeno continua a bajular a beldade e, eventualmente, destrói sua teia de sangue mais forte em pedacinhos, encerrando a batalha logo depois de atravessá-la.
Aurora, por outro lado, sente-se feliz por morrer porque entende a linguagem do amor de Kogeno, mas principalmente porque ela é uma masoquista. Enquanto Kogano foge após seu momento de mic drop, a barreira ao redor do Coliseu de repente se quebra e um estranho portão mágico se abre, graças aos esforços de Alpha e Cia. Em outro lugar, Kogeno se elogia por ter feito um show tão grandioso quando, de repente, um portão mágico semelhante se abre à sua frente. No entanto, como ele não quer mais drama para hoje, ele escolhe ignorá-lo apenas para o portão segui-lo até que ele ceda e entre nele. De volta ao Coliseu, todos se preocupam com o porquê disso estar acontecendo quando o Papa Careca explica que o santuário pode ter respondido ao imenso poder de Kogeno. Ele ainda diz que o portão só se abre quando alguém o procura e que não precisa ser manifestado fisicamente. Ele então ordena que todos evacuem o prédio assim que a porta começa a se abrir. No entanto, antes que as damas possam sair, a gangue de Kogano aparece e pede a todos que se comportem. Epsilon derruba todos os guardas do balde enquanto Alpha e Delta também entram no portão. Epsilon, que é a única que ficou para trás, captura o balde na esperança de arrastá-lo e ameaça cortar o pescoço de Beta com ela se qualquer uma das princesas tentar algo suspeito. No entanto, como ela tem um fetiche por espadas, Beta apenas faz ruídos felizes, enquanto Alexia acredita que ela não se importa se vive ou não. De repente, um assassino mascarado aparece e corta seus melões falsos, eu sei. Certo? É tão embaraçoso, completamente a irritando. Além de tudo, os atributos de Beta saltam bem diante de seus olhos, fazendo-la perceber que ela não pode ser exposta ainda. Com o poder do slime, ela recupera sua feminilidade antes de aniquilar completamente o assassino. A psicopata então se certifica de que ninguém viu seu corpo reto e arrasta o balde pela porta. Logo depois, Beta também é puxada para dentro. Alexia e Rose, as únicas duas que ficaram para trás, também se recusam a se tornar personagens secundárias e pulam no portão antes que ele desapareça para sempre. Do outro lado, as duas caem em cima de Beta, e Alexia usa essa chance para ter certeza de que seus atributos carnudos não são tão falsos quanto os de Epsilon. Que bom, nesse exato momento, a implacável Alpha chega e permite que todos façam o que quiserem. Enquanto se aprofundam no santuário, Alpha revela a todos que a história dos diabos que eles conhecem é tão falsa quanto a política mundial. Na verdade, o herói Olivier, cuja estátua eles encontram dentro do santuário, era uma mulher que por acaso tinha exatamente o mesmo rosto de Alpha. Em um acesso de raiva, o Papa a chama de experimento falho, confirmando as suspeitas de Epsilon sobre a história sombria do culto. Alexia, cuja burrice não a deixou passar na matemática da terceira série, segue Alpha pela próxima porta para encontrar a verdade, apenas para a elfa desaparecer junto com a imagem de Olivier. Enquanto isso, Kogano encontra sua amada beleza enquanto entra e pergunta se foi ela quem o convocou. Aurora, que está amarrada a uma cadeira, nega isso e pergunta se ele pode ajudá-la a se desamarrar. Kogeno saca sua espada e corta sua camisa de força, deixando-a totalmente exposta para o deleite dos fãs. Depois que ela veste suas roupas mágicas, ela pede a Kogeno para se juntar a ela para que possam escapar desta prisão de memória. Quando Kogeno pergunta como eles farão isso, ela diz que eles só precisam quebrar seu núcleo mágico, após o que todo o santuário deixaria de existir. No entanto, o problema é que eles não podem usar magia, já que estão perto do coração dessa prisão, mas Kagano diz que vai se virar muito bem sem ela, mostrando sua confiança. Por outro lado, Alexia e os outros assistem às memórias de Olivia para aprender como o culto reunia órfãos como cobaias no passado para realizar experimentos e transformá-los em criaturas com sangue de herói e de diabos. Enquanto isso, a aventura de Kogeno e Aurora os leva a uma estufa onde encontram a jovem Aurora chorando. Kogeno pergunta o motivo, mas a bruxa acredita que ela provavelmente apenas fez xixi nas calças naquela época. Ela então se esbofeteia para quebrar a memória e eles conseguem passar para a próxima. De volta ao laboratório, Alpha explica como Olivier foi apenas uma das muitas crianças em que implantaram as células do demônio, mas o Careca argumenta que eles fizeram isso porque precisavam de alguém forte para contra-atacar o ataque de Diablo, caso ele viesse a atacar. Alpha não acredita em suas bobagens, e explica como a missão que eles mais tarde atribuíram a Olivier não era derrubar o demônio, mas extrair mais células dele para avançar os experimentos da igreja. Enquanto essa memória se quebra, eles se movem para um campo de batalha onde um bando de fracotes ataca o demônio de uma vez e consegue roubar seu braço, algo que eles usaram no passado para iniciar sua produção de drogas. A próxima memória os leva ao coração do santuário, onde o braço do demônio está selado, e Alpha explica como o culto mais tarde aperfeiçoou as drogas para criar um elixir para a imortalidade. No entanto, como eles só podiam criar uma pílula demoníaca por mês, e para obter a imortalidade precisavam consumi-la pelo menos uma vez por ano, apenas 12 pessoas poderiam tê-la. Em outra reviravolta do destino, descobre-se que o Papa é um desses 12 idiotas que ainda estão vivos graças às drogas.
Alpha acredita que eles ainda precisam aperfeiçoar a droga para corrigir os efeitos colaterais, como a queda de cabelo, para o que precisam de pessoas da linhagem de Olivia como ela mesma. Ao ouvir isso, o Balde finalmente mostra suas verdadeiras cores e se liberta das amarras, apenas para Delta empalá-lo e jogá-lo na água abaixo deles. Epsilon o repreende por ser burra o suficiente para matá-lo antes de obter informações, mas Alpha acredita que ele ainda está vivo. Fiel à sua suspeita, o verme salta com uma bolha de carne o empurrando e separa o grupo em dois, levando Alpha, Beta e Delta para um campo de batalha onde ele exibe seu traje de corpo do Walmart. Ele imediatamente usa o Jutsu de Clones das Sombras para aumentar sua força de trabalho, mas a louca Delta ainda o derrota. No entanto, ela logo descobre que sua magia está desaparecendo, e o Balde anuncia que é porque eles estão no centro do santuário que sua magia está sendo selada enquanto a dele está se multiplicando. Delta, por outro lado, não está nem um pouco impressionada e avança contra ele com força total. Enquanto isso, enquanto Kageno mata o tempo com Aurora, os dois acabam sendo jogados no campo de batalha com a bruxa caindo bem em cima de seu bolo. Depois que ela o ajuda a se levantar, eles encontram outra versão da bebê Aurora chorando no meio do nada, e Aurora decide calá-la para sempre desta vez. Com a Excalibur de Kageno, ela tenta matá-la, apenas para ser atacada por alguns zumbis feios e nojentos. Kogeno intervém para salvá-la bem a tempo, e depois massacra o exército de mortos-vivos, ganhando os elogios de Aurora. Ele então ataca a bebê Aurora para quebrar essa memória também. Por outro lado, Epsilon se aventura no santuário e descobre uma biblioteca onde ela e suas amigas pesquisam experimentos passados. Assumindo que não conseguirão reter as informações ou levar os livros de volta com elas, as garotas tiram fotos das páginas quando, de repente, suas roupas começam a desaparecer, provavelmente para mais fanservice. Assim que Epsilon assume que é porque elas não conseguem usar sua magia corretamente, suas bolhas de slime também se retiram de seu peito e ela se certifica de que as outras nunca mais falem sobre isso. Enquanto isso, enquanto Aurora e Kogeno acabam perto do núcleo mágico, a roupa de slime de Delta se transforma em um biquíni, e ainda assim continua a dominar o Balde apenas para ele continuar se multiplicando em número, pensando que pode vencer. No entanto, a louca Delta ainda o aniquila e consegue quebrar a memória, enquanto o Balde faz xixi nas calças diante de Alpha e pergunta como 100 de seus clones puderam ser tão facilmente derrotados. Ela diz que 0 multiplicado por qualquer número ainda é 0, que era o QI de cada um de seus clones. Enquanto isso, Kageno e Aurora descobrem uma espada mágica que deveria quebrar as correntes para desbloquear o núcleo. No entanto, quando Kageno tenta puxá-la, ela o rejeita, já que ele não é o escolhido. Sem mais nada para fazer, eles desistem e decidem apenas relaxar. Por outro lado, o gordo medroso convoca Olivier para lutar contra Alpha, mas eles partem antes mesmo da luta começar, pois seu objetivo de obter informações foi alcançado. Nesse momento, o Papa recebe a informação de que o corpo foi infiltrado e vai atrás dos intrusos. Enquanto isso, Kageno pergunta a Aurora por que ela quer desaparecer, algo que acontecerá assim que eles quebrarem o corpo. Ela explica que reviver repetidamente as memórias dolorosas de seu passado é um pouco demais para ela, e ela prefere se libertar delas. Kageno acena com a cabeça, calculando que o protagonista da história deve estar fazendo sua aparição em breve, apenas para ficar totalmente desapontado quando o Balde aparece em vez disso. Ele se recusa a deixar qualquer um dos dois escapar e envia Olivier para acabar com ambos. Aurora está ciente de sua força, pede a Kogeno para ir embora, mas ele se recusa, sabendo muito bem que a armadura de enredo salvará sua pele de qualquer maneira. À medida que a batalha começa, a velocidade ultra rápida de Olivier começa a golpeá-lo com força, algo que apenas o faz sorrir de excitação. O herói até consegue cortar seu braço, mas Kageno ainda se recusa a revidar porque Olivier não tem coração e lutar sem uma conversa de coração para coração simplesmente não é sua praia. Assim que ele está prestes a ser espancado novamente, Aurora intervém e pede para ele ir embora, agradecendo a Kageno por tudo o que ele fez por ela, apenas para o Balde zombar de como uma bruxa está tentando bancar na heroína. Depois de ouvir mais algumas de suas bobagens, Kogeno se recusa a ser tratado como uma donzela em perigo, apenas para ser fatalmente atacado por Olivier. No entanto, como ele planejava ser atacado assim, Kogeno usa a distância reduzida entre ele e Olivier para puxá-la para perto e deixar uma marca de chupão em seu pescoço para fazê-la desaparecer. Ao ver esse horror absoluto, o Papa pergunta como Kogeno poderia sobreviver a uma facada no estômago, e ele explica que pode mover seus órgãos usando magia para evitar golpes críticos. Essa tática permite que ele diminua a distância entre seus oponentes e ele mesmo e contra-ataque da melhor maneira possível. O Papa pergunta se ele está certo da cabeça antes de lançar seu segundo contra-ataque com 100 cópias de Olivier. No entanto, mesmo desta vez, Kogeno usa um movimento rápido para acabar com todos eles, assim que sua magia retorna.
Ele explica que solidificou sua magia até que ela não pudesse mais ser absorvida pelo ambiente, e finalmente conseguiu manipulá-la agora. Irritado, o Baldi ordena que ainda mais clones de Olivier o ataquem, apenas para ele varrer o chão com eles. Finalmente, ele usa sua manipulação de energia atômica para lançar seu ataque final, apenas para ser esfaqueado no coração por Olivier. No entanto, isso ainda não o abala e ele consegue destruir todo o santuário, incluindo o núcleo mágico. Enquanto isso, suas beldades observam essa cena de longe. Algum tempo depois, Kogena acorda em um jardim com a cabeça no colo de Aurora e explica a ela como ele moveu seu coração para o lado direito para sobreviver ao ataque. Inconsciente de como as ciências médicas funcionam, ela o chama de divertido, apenas para perceber que começou a desaparecer. Em seus momentos finais, ela confessa que foi ela quem o convocou porque queria desaparecer e esquecer tudo. No entanto, agora que o conheceu, ela não quer esquecer o tempo que passou com ele. Kageno também a agradece por lhe proporcionar bons momentos enquanto ela acaricia seus lábios e o beija, antes de se transformar em pó de estrelas. Enquanto isso, enquanto Alexia e as garotas vagam pela floresta, Alexia reclama de como se sentiu fraca e inútil durante este arco, e Rose concorda com ela, reclamando de como elas ainda não sabem nada sobre o sindicato do culto. Beta pergunta o que ela planeja fazer a respeito, apenas para Alexia sugerir que as três formem seu próprio esquadrão de garotas e coletem informações que possam usar mais tarde. Beta acredita que Alexia é muito estúpida para bancar qualquer tipo de Sherlock Holmes, mas ainda assim se junta a ela. Enquanto isso, Alpha descobre que o núcleo, a espada e o santuário foram todos destruídos por Kogano e se encanta com o quão incrível ele é. Ela ainda aprova a infiltração de Beta no grupo de garotas aspirante de Alexia e mais tarde revela a notícia insondável da verdadeira identidade de Aurora. Acontece que Kagano tinha acabado de se beijar com o próprio demônio Diablos, mas Alpha decide esconder isso dele, presumindo que ele já sabe. Algum tempo depois, Gama compra uma propriedade cara carregada de petróleo por um preço baixo na esperança de expandir seus negócios, enquanto Delta sai por conta própria interpretando uma lobisomem. Enquanto isso, Alexia informa Iris sobre como a Igreja dos Ensinamentos Divinos esteve envolvida com o culto dos demônios e pede que ela os elimine completamente, mas Iris se recusa, argumentando que ainda não tem influência suficiente para convencer o pai delas, o rei. Para ganhar essa influência, no entanto, ela quer participar de um festival que se aproxima, algo que Alexia está preocupada, dadas as travessuras tanto do culto quanto do Shadow Garden. De Lulu de Iris, por outro lado, diz que sua espada será invencível contra ambas as organizações. Ela também acredita que os ataques lançados por Shadow e Alpha foram graças a quitar artefatos e não à sua força real. Ao mesmo tempo, enquanto Rose pratica sua esgrima, seu coração de repente dói e ela encontra um padrão estranho marcando seu peito. Alguns dias depois, quando o lendário festival Bushin começa, Kagano observa todos os perdedores participando dele de um arranha-céu e calcula quem venceria e quem não venceria. Ele também fantasia em riscar mais um item de sua lista de desejos, ou seja, interpretar um personagem secundário fraco e inútil que na verdade é incrivelmente forte. Para que isso se torne realidade, ele visita Gama e pede que ela o ajude a se disfarçar para entrar no festival. Quando ela pergunta por quê, ele se recusa a expor seus fetiches estranhos e diz a ela para não questioná-lo. Depois disso, ela tira todos os cosplays de seu arsenal e usa alguma magia de cirurgia cosmética do século XVI para mudar a forma de seu rosto. Ele escolhe interpretar um cara insanamente medíocre que parece não ter sorrido há algumas centenas de anos e curva as costas para mostrar sua falta de confiança. No primeiro dia do festival, uma garota de cabelo roxo, excessivamente confiante em uma armadura impecável que por acaso é a campeã da década, o para em seu caminho e diz para ele desistir da partida, já que ele é um fraco que nunca venceria. Impressionado, Kageno ignora o aviso dela, mas sente borboletas no estômago ao perceber que seu disfarce está funcionando perfeitamente. No entanto, essa vadia irritante não está sozinha, e tem um bando de bajuladores a seguindo, um dos quais é um musculoso que não é o mais brilhante. Embora um único olhar para ele diga a Kogeno que ele é o rei dos perdedores, esse cara pensa que é algo e diz a Kogeno para fazer o que Anaro sugere. Isso permite que Kogeno solte uma frase devastadora quando ele afirma que é pelo menos mais forte que esse cara, apenas para irritá-lo. Em um acesso de raiva, ele soca Kogeno e o manda voando, mas ele aparece ileso e o chama de fraco. Isso faz com que uma veia salte e ele o esmaga no chão, apenas para parar quando Anaros intervém. Pensando que ele aprendeu a lição, ela diz a Kageno para desistir agora, apenas para se surpreender ao vê-lo ileso. Isso a força a se desculpar por não ter contido o musculoso antes, mas Kageno a chama de vadia pretensiosa que deveria cuidar da própria vida. Mais tarde, enquanto espera em uma fila do lado de fora do festival, ele faz poses estranhas nas ruas, imaginando se já conquistou seu lugar como o azarão e relembra o dia anterior.
Olha esse cara. Enquanto almoçavam, seu amigo chato, Skel, da escola, disse a ele que a favorita para vencer este ano era provavelmente a princesa Iris. No caminho de volta para casa, ele encontrou Rose, que lhe disse que voltaria para casa por um tempo para finalmente noivar com seu potencial noivo, um senhor pervertido idiota. Ela ainda discutiu como Alexia e Beta não se dão bem de jeito nenhum e Kagino assume que é porque ambas são igualmente estranhas e irritantes. Antes que ela fosse embora, Kagino ofereceu a ela um hambúrguer que ele comprou para a viagem e disse a ela para relaxar, pois ela é muito tensa. Comovida, Rose pediu que ele acreditasse nela e no fato de que ela serviria bem o povo de seu reino, e Kogeno concordou. De volta ao presente, ele assiste a primeira rodada do festival com seu colega de classe Lento, que está desperdiçando todo o seu dinheiro apostando em perdedores. Nesse momento, Gold, o campeão invicto da última década, exibe seu show de horrores na frente de Skel e mostra sua bunda brilhante, alegando que pode julgar todos os participantes pela expressão em seus rostos. Quando é a vez de Kagino, ele afirma que tem apenas cerca de 30 unidades de força, em comparação com as 130 que ele atribui ao seu oponente musculoso. No entanto, ele acaba engolindo suas palavras quando o cara musculoso tropeça e cai sobre os próprios pés, e Kagino se torna o vencedor. Na realidade, foi Kagino quem o socou no rosto, só que ele o fez tão rápido que ninguém conseguiu ver nada. Anarose, por outro lado, vislumbrou o que aconteceu e percebeu que seu cérebro minúsculo simplesmente não conseguia compreender essa anomalia. Na manhã seguinte, Skel aparece na pousada de Kogano sem ser convidado, com a notícia bombástica do desaparecimento de Rose. De volta ao quarto, Alexia e Beta também ficam sabendo da notícia de que Rose esfaqueou o noivo antes de fugir, e embora Beta queira que elas ajam com cautela, dado o status do noivo dela, o impulso de Alexia é pular direto e resgatá-la antes que ela seja presa por seu crime. Na verdade, quando Beta argumenta contra seus planos idiotas e imprudentes, ela a agarra pela gola e ameaça aniquilá-la, como se pudesse. Assim que Alexia sai depois de sua birra infantil, Beta pede a sua subordinada para ficar de olho na localização de Rose. Enquanto isso, Kogano lê notícias sobre a partida de Rose e se encanta com o quão legal é fugir depois de esfaquear alguém, especialmente seu noivo. Quando é a vez dele lutar, ele sai do estádio, mas encontra uma beldade encapuzada que o para e pergunta por que ele cheira a elfo. Kagano diz honestamente que tem amigos elfos, fazendo-a perguntar se algum deles se parece com ela. Ao remover o capuz, Kageno percebe que ela é a imagem cuspida de Alpha, mas mente que ela não se parece com ninguém que ele conhece. Para testar se ele é um lorde maligno disfarçado ou apenas um perdedor qualquer, a Deva balança sua espada contra ele, apenas para ele se encolher como um verdadeiro covarde faria. Como esse movimento sem graça acalma suas preocupações, ela o ajuda a se levantar e lhe diz que ele se tornará super forte um dia, com certeza. Enquanto isso, o musculoso de antes e a vadia mimada e arrogante tentam desvendar o segredo por trás da força oculta de Kagano, mas o atleta diz que é pura coincidência, enquanto Anaros acredita que ele sabe exatamente o que está fazendo. Assim que a partida entre Gold e Kagano começa, Anaros revela que este aspirante a James Charles não é realmente invicto, pois ele desiste das partidas com oponentes que ele acredita que não pode vencer, apesar de ser bastante forte na verdade. Por outro lado, Gold avança contra Kagena com sua Excalibur grossa e comprida, algo que ele milagrosamente desvia enquanto estala o pescoço. Isso irrita o garoto glamuroso, que então faz um discurso emocionante sobre a falta de expressão de Kagena, esperando que isso lhe desse alguma proteção de enredo. No entanto, mesmo quando ele libera seu movimento secreto e poderoso no momento seguinte, Kageno espirra e o nocauteia, vencendo esta rodada também. Em outro lugar, Iris se encontra com o pai de Mystery Rose sobre o desaparecimento dela e oferece sua ajuda. No entanto, ele usa a forma como ela lidou com o sequestro de Alexia como alavanca para afirmar que eles preferem tratar o desaparecimento como um assunto de família, sem envolver os reinos vizinhos de forma alguma. Embora a audácia dele a irrite bastante, Iris percebe que ele não está tão ferido ou esfaqueado nas entranhas como os jornais sugeriram, e que o pai de Rose não está em seu juízo perfeito por algum motivo, de fato. Enquanto isso, Anarose pede desculpas a Kageno por subestimá-lo, mas afirma que ainda é forte demais para ele vencer na próxima rodada. Kageno, que pratica isso desde que assistiu Naruto, sussurra para ela que a está avisando pela última vez antes de tirar os pesos de seus braços e jogá-los como se fosse o maior fanático da Folha de Pedra. Isso compreensivelmente atordou a Anarose, mas ela ainda acredita que vai vencer, algo que Kageno não dá a mínima importância. Por outro lado, Rose está sendo caçada por seus próprios cavaleiros enquanto ela se aventura pelo sistema de esgoto subterrâneo de sua cidade, tentando desesperadamente se salvar.
No dia seguinte, Skell aparece sem ser convidado no quarto de Kageno e o importuna para procurar Rose, já que seu reino anunciou recompensas substanciais para quem a encontrar, dinheiro que ele poderia usar para seu esquema de apostas infalível, sem dúvida. Kogano não quer se mover um centímetro, mas então ele avista sua irmã caminhando em direção à sua casa. Ele instantaneamente muda de ideia e foge com Skell. A caminho de encontrar Rose, Kogano ouve uma sonata de piano sendo tocada que ele amava muito em sua vida anterior e suspeita que alguém além dele foi ressuscitado, de fato. Para descobrir quem é, ele entra no auditório onde a peça está sendo tocada, apenas para descobrir que é Epsilon plagiando a criação de Beethoven e suas ideias mais uma vez, como sempre. Decepcionado, mas nem um pouco surpreso, Kogeno se lembra de ter sido forçado a ter aulas de piano quando criança, sendo que tudo o que ele queria era correr pela vizinhança com armas de plástico e brincar de rufião de rua, sem preocupações. Isso mudou quando ele descobriu uma melodia chamada Sonata ao Luar, e começou a desejar tocá-la ao fundo enquanto alcançava a dominação mundial um dia. De volta ao presente, depois de dar a Kogano um orgasmo auditivo com essa melodia, Epsilon o agradece por aparecer, em troca do que ele elogia sua roupa e como ela se ajusta bem às suas curvas de fato. Deixando-a toda confusa, ele sai da sala e decide roubar o piano exposto na academia de música. O quê? Por quê? Por quê, afinal? Enquanto Alexia e Beta tentam procurar Rose, ela busca refúgio nos esgotos fedorentos depois de estar completamente exausta de todas as lutas consecutivas com os cavaleiros e de tanto fugir, sem parar. Além disso, à medida que a ferida em seu peito começa a aumentar, ela percebe que está prestes a ser possuída. Em seus momentos finais, ela se lembra de seu último encontro com seu noivo, durante o qual ela percebeu que seu pai estava sob o efeito de algumas folhas verdes e sob controle, o que a forçou a sacar sua espada contra ele sem hesitar. Embora a lâmina mal o tenha cortado, seus próprios homens instantaneamente se voltaram contra ela e ela não teve escolha a não ser fugir. Assim que ela se afunda em sua miséria, uma bela melodia chama sua atenção e ela percebe que é a Sonata ao Luar de Beethoven, sua peça favorita, de longe. Buscando descobrir quem a está tocando, ela encontra Kogano finalmente realizando seu sonho de tocar em seu alter ego sombrio com essa música obscura ao fundo. Como uma fã garota sem noção, ela começa a aplaudir, apenas para Kageno questionar por que ela está ali, afinal. Isso a inspira a contar sua história triste e como ela queria proteger a todos, mas não conseguiu. Depois de ouvir isso, Kageno lhe concede um pedaço de sua magia e lhe diz para continuar a lutar, logo antes de desaparecer em grande estilo, como sempre. Enquanto a ferida em seu peito cicatriza instantaneamente, alguns vigilantes mascarados a cercam, apenas para Rose derrotá-los todos em um único movimento rápido, agora que ela possui a força de Kogeno. Sentindo essa imensa liberação de poder mágico, Alexia e Beta a localizam, apenas para Rose pedir que a deixem em paz, por favor. Enquanto Beta percebe que essa vadia herdou a nervosidade contagiante de Kogano junto com sua força, Alexia lembra da promessa que fizeram de se apoiarem mutuamente. No entanto, Rose está muito descolada para conversar com ela agora, então elas se envolvem em uma briga, apenas para ela chutar a bunda de Alexia, sem dó. Depois de deixá-la com Beta, Rose finalmente sai do esgoto para se tornar oficialmente uma vigilante renegada. Por outro lado, Kogeno retorna ao seu dormitório apenas para encontrar Claire esperando por ele na porta. E ela não parece muito feliz por ele tê-la feito esperar por tanto tempo. Com certeza, ela o arrasta de volta para casa e senta em cima dele, sufocando-o por fazê-la esperar por tanto tempo, fazendo-o se perguntar que tipo de fetiche é esse, afinal de contas. Ela elabora ainda mais e reclama sobre Kagano não a ter acompanhado ao campo durante as férias de verão. E lhe dá um ingresso 5 para 1P para o Festival Bushin, dizendo-lhe para comparecer se ele quiser compensar sua promessa quebrada, de verdade. Enquanto ele mal sobrevive às travessuras de sua irmã, Alexia descobre que Beta também deixou a cidade. No dia seguinte, as semifinais do Festival Bushin começam, e Kageno se dirige à seção 5 para 1P, apenas para encontrar Iris ocupando o lugar ao lado dele, para sua surpresa. Ela não o reconhece instantaneamente, mas quando ele menciona Claire, ela percebe que ele é o mesmo garoto que eles torturaram sem motivo quando aquela Alexia inútil foi capturada, sem mais nem menos. Percebendo seu erro, ela se desculpa com ele pela má conduta de seus cavaleiros, fazendo Kogeno morder o lábio de medo de que esse tratamento especial pudesse arruinar o quão duro ele trabalhou para permanecer à margem sem ser notado. Ela ainda deseja que ele continuasse amigo de sua irmã como era, mas Kagano explica que estava apenas bajulando-a por dinheiro. Nesse exato momento, os outros perguntam a Iris para quem ela está torcendo nessa partida, e ela menciona a Narose, sem hesitar. Isso deixa Kagano curioso sobre o que eles sentem em relação ao seu personagem, então ele pergunta o que eles pensam sobre ele, apenas para descobrir que o consideram apenas um ninguém, que age de forma legal, porque tem um pouco de velocidade. Isso o faz perceber que poderia ter ganhado um Oscar se tivesse tentado em sua vida anterior, e ele se desculpa para se juntar à sua próxima partida sem demora. A caminho do vestiário, Kogano encontra a elfa de antes, que ele agora conhece como a Rainha da Esgrima, Beatrix. Isso o assusta um pouco, mas ela apenas o pergunta sobre Alpha novamente, e troca seu hambúrguer pelo que ele comprou antes, sem pensar duas vezes.
Por outro lado, o senhor aparece para estragar o clima e pergunta a ela quem ela acha que vai vencer a próxima rodada, Inarose ou o cara comum. Embora Iris reconheça a força de Anarose, ela menciona a confiança que vê nos olhos de Kagano e acredita que há uma pequena chance de ele dar a ela uma boa briga, de verdade. Fiel à sua palavra, assim que a batalha começa, a arrogância de Anaerosa mais uma vez o subestima, e ela acredita que vencerá contanto que consiga anular a velocidade dele. No entanto, mesmo com ataques repetidos, ela falha em quebrar suas defesas de forma alguma. Então cabe a Kagano decidir, ou recrutá-lo para o culto dos demônios, ou simplesmente eliminá-lo de uma vez por todas. Depois de algum tempo, a vadia perdedora se aproxima de Kagano e pede desculpas por subestimá-lo, e admite que tem sido uma pessoa arrogante e desagradável. Kagano também reconhece a força dela, e aperta sua mão antes de partir em silêncio, sem mais delongas. Enquanto isso, depois de vencer sua próxima partida de forma justa e limpa, Iris avista Beatrix e a convida para ser sua convidada durante a próxima partida. A rainha elfa da beleza, por outro lado, oferece-lhe um hambúrguer em troca, como um gesto de amizade. No dia das finais, Kogano desfruta de um tratamento de princesa na sessão VIP quando Iris aparece para incomodá-lo. Ela pergunta como ele está bebendo café tão facilmente, sendo que ela não consegue fazer o mesmo porque é muito amargo para ela. Para acabar logo com essa conversa, ele sugere que ela adicione bastante leite e açúcar ao seu café. Depois de fazer isso, ela realmente aprecia a bebida, enquanto horroriza os puritanos do café santarrões ao redor do mundo, sem dúvida. Assim que eles desfrutam de seu café em silêncio e Kogeno se sente como uma celebridade, Beatrix aparece, mas os guardas se recusam a deixá-la entrar com sua arma. Iris intervém imediatamente e depois que ela revela sua identidade, todos que antes a desprezavam imediatamente mudam de atitude e a bajulam, sem hesitar. No entanto, sua atenção total está em Kugeno, o imã de garotas, que ela acredita que se tornará mais forte no futuro, apesar das dúvidas de todos os outros. Enquanto isso, o Sr. Chapéu droga o pai de Rose, o rei, antes de levá-lo à cerimônia para garantir que ele obedeça a todos os seus comandos, sem questionar. O verdadeiro objetivo desse cabeça de merda, no entanto, é assassinar o pai de Iris, o rei do reino vizinho, para iniciar uma guerra entre os dois, e permitir que o culto demoníaco floresça nesse meio tempo e ataque quando ambos os reinos estiverem em seu ponto mais fraco, de fato. No entanto, dada a quão convincente a insignificante nova identidade de Kogeno, ele está atualmente borrando as calças, imaginando o que poderia fazer se uma guerra estourasse aqui e agora, neste exato momento. Assim que o Sr. Ashat chega ao camarote real com o rei, Beatrix sente o cheiro da droga no rei e menciona o quanto ele fede, o que irrita o traseiro sensível de Ashat. Assim que ele começa a agredi-la, Iris intervém e o avisa sobre com quem ele está se metendo, de verdade. Ao saber que está enfrentando uma guerreira lendária, o esquematizador sem espinha foge com o rabo entre as pernas. Ele então percebe que agora tem mais um problema para resolver se quiser agradar o demônio a quem está servindo atualmente, sem falta. Em pouco tempo, a partida final entre Iris e Kageno começa, e com seu primeiro olhar, ela pode ver o quão forte ele realmente é. Ela também percebe que ninguém viu a extensão total de seu poder ainda, e planeja acabar com ele antes que isso seja revelado de forma alguma. Com este plano em mente, ela saca sua espada e mira para acabar com ele em um único movimento rápido. No entanto, assim que ela se move, ela visualiza Kageno cortando sua cabeça e fica completamente paralisada, sem conseguir se mexer. Confusa e se perguntando se há um bug na Matrix, ela tenta novamente, apenas para imaginar sua perna voando desta vez. Quase como se tivesse despertado seu Sharingan, Kogano continua a mostrar-lhe visões de sua derrota, uma após a outra. Enquanto isso, Rose se move em direção à sessão VIP, apenas para descobrir que todos os membros do culto foram eliminados. Acontece que foi obra do Shadow Garden, e eles a imploram para seguir em frente com sua missão, sem hesitar. De volta à arena, Iris continua a recuar sem atacar, e a multidão começa a provocá-la, forçando-a a avançar. No entanto, mesmo desta vez, uma visão a impede em seu caminho, e Kageno usa essa abertura para arremessá-la ao chão com força total. Enquanto ela é derrotada na frente de todo o reino, seu pai desapontado deixa o camarote. Enquanto Asat surtava com o quão forte Kogano é, mas antes que ele pudesse fazer algo a respeito, o problema maior, também conhecida como Rose, aparece e pede desculpas ao pai por todas as coisas que ela fez, de fato. O velho que deveria estar possuído responde ao pedido de desculpas de sua filha e a perdoa, irritando o Chapéu. Nesse exato momento, Rose saca sua espada e o ataca, mas ele usa o velho doente para se proteger, a quem Rose esfaqueia no processo sem hesitar. Sem remorso, ela decide cortar o pescoço dele ao meio mais tarde, revelando que sempre foi seu plano acabar com a linhagem real para que Asht não pudesse mais abusar deles para travar guerras de forma alguma.
No entanto, antes que ela possa fazer isso, Kageno intervém e revela sua identidade como Shadow, a quem Rose finalmente reconhece como o bandido de seu passado que salvou sua vida há muito tempo. Depois que ela confessa ser sua maior fã garota, Rose deixa o estádio e Kageno aponta sua espada para o noivo cabeça de merda dela, apenas para Beatrix intervir e enfrentá-lo de frente, sem medo. Enquanto o caos se instala, o pai de Iris pondera se deve implementar a lei marcial e pede a seus homens para seguir o idiota fugitivo. Por outro lado, enquanto Kageno e Beatrix chocam espadas, a verdade sobre sua verdadeira identidade irrita Iris em nome do drama, e ela jura acabar com ele com sua própria força, custe o que custar. Por outro lado, Beatrix luta para acompanhar a velocidade supersônica de Kogano e morde a poeira toda vez que tenta acertar um golpe. Nesse exato momento, Iris aparece com um código de trapaça na manga na forma de um artefato, apenas para Kogano zombar dela por ser tão fraca a ponto de precisar de uma muleta de fato. Isso a faz perder a cabeça, e ela dispara seu primeiro ataque, que Kogano desvia como se fosse brincadeira de criança, enquanto evade os ataques de Beatrix. Enquanto isso, Rose encontra Alpha, que lhe oferece duas escolhas, bem claras. Primeiro, que ela se junte a eles, prove seu valor e salve seu reino. Ou segundo, que ela siga em uma jornada solo que está fadada à perdição. A princesa pensa muito por um momento, mas eventualmente escolhe a primeira opção, tornando-se oficialmente parte do Shadow Garden sem mais delongas. Enquanto isso, as garotas levam Kogano para as ruas, já que é lá que ele pertence, mas mesmo depois de lançarem ataque após ataque, Kogano evade todos eles. Eventualmente ele consegue um par de pés de cabra, sua arma favorita, e entra em confronto com elas em um trem em movimento, mantendo facilmente a vantagem de fato. Enquanto Beatrix permanece calma e serena, a bunda psicopata de Iris continua a machucar os ouvidos de Kageno, então ele finalmente a cala com um chute em seu rosto feio. Com ela fora, Beatrix usa um golpe poderoso para cortar os pés de cabra de Kageno, apenas para ele voltar à sua arma real, a espada de lodo, sem hesitar. Com isso, ele se sente invencível e diz a Beatrix que sua energia mágica está faltando, e é por isso que ela não vai vencer de forma alguma. Nesse exato momento, a mulher louca e animalesca pula em Kageno com outra bola de fogo, apenas para ele sobreviver a ela, quase como se fosse resistente ao calor, para a surpresa de todos. Isso a irrita ainda mais e ela faz um plano de 2 passos com Beatrix para derrubá-lo, apenas para ser chutada no queixo e pisoteada. No entanto, mesmo depois de provar a forma mais amarga da derrota, Iris ainda finge ter a mão mais forte, e o ameaça com o fato de que todas as forças do reino foram mobilizadas atrás dele, e que ele não tem mais para onde correr, de jeito nenhum. Sua audácia descarada faz Kageno rir alto enquanto ele se pergunta por que ele deveria ser o único a fugir, e de que, considerando que até mesmo a princesa não passa de uma garotinha orgulhosa e mimada, na verdade. Com isso, ele lhes dá um gostinho de seu poder atômico e espalha sua magia por toda a cidade, ameaçando sua existência inteira. No entanto, ele os poupa no final e desaparece sem deixar rastros. Sofrendo de tanto desrespeito, Iris perde a cabeça e grita de joelhos enquanto Beatrix a observa calmamente. Poucos dias depois, a notícia sobre este incidente é impressa nos jornais, e Kogano é rotulado como o demônio do século, para a surpresa de muitos. Enquanto isso, ele é repreendido pelos superiores do culto demoníaco por deixar Rose escapar, mas ele promete capturá-la assim que a avistar. Por outro lado, Rose é recebida nos campos de treinamento do Shadow Garden, onde o primeiro passo para aprender é como se tornar uma stripper, de fato. Depois de ser despojada de seu nome, status e até mesmo de suas roupas, ela também é forçada a abandonar todas as suas memórias, incluindo as de Kageno, o que não a afeta muito bem emocionalmente, de forma alguma. Enquanto isso, Kageno toca sua sonata favorita em segredo, contente por finalmente ter riscado as últimas coisas de sua lista de desejos. É aqui que nossa sonata de delírio termina. Obrigado por ficar até o fim, você é uma lenda absoluta, de verdade. Comente Pervertido Idiota aqui embaixo para nos dizer que você gostou. Curta, inscreva-se e clique na tela para assistir a alguns de nossos outros vídeos emocionantes. Até a próxima, continue incrível, continue N-Geek, sempre!